Garçonete perde emprego por ajudar trigêmeas na calçada, sem saber que eram filhas do seu chefe. O calor daquela tarde era daqueles que faz a gente suar, só de respirar, o tipo de calor que deixa o asfalto tremendo, que gruda a roupa no corpo e faz todo mundo andar devagar, como se estivesse carregando um peso invisível nas costas. Lúcia Helena secou a testa com as costas da mão enquanto equilibrava 3 pratos de comida no braço esquerdo, desviando das mesas cheias do restaurante solar do centro com a prática de quem faz aquilo há anos. O uniforme vermelho com gola branca já estava manchado de café desde a primeira hora da manhã. Uma mancha feia, bem no meio do peito, que ela tentou limpar umas 3 vezes, mas que só piorou. Não que alguém fosse reparar, ninguém nunca reparava em Lúcia. Ela era como a mobília do lugar, estava ali, cumpria sua função e era só isso. "Moça, esqueceu meu guaraná", gritou um cliente da mesa 6, acenando o guardanapo no ar. "Já vai, seu Marcos", Lúcia respondeu com um sorriso cansado. Aquele sorriso automático que a gente aprende a dar quando trabalha com o público. O sorriso que não chega nos olhos. 4 anos. Fazia 4 anos que ela trabalhava ali, servindo comida, limpando mesa, levando bronca de Dona Rita quando alguma coisa saía errado. 4 anos desde que sua vida tinha virado de cabeça para baixo naquela noite na maternidade Santa Beatriz. 4 anos desde que lhe disseram que o bebê tinha nascido sem vida, que ela precisava esquecer e seguir em frente, como se fosse possível esquecer um pedaço da gente que foi arrancado antes mesmo de poder segurar nos braços. Desde então, Lúcia vivia no piloto automático, acordava no quartinho apertado da pensão de Dona Zilda, tomava um café ralo, pegava 2 ônibus até o centro, trabalhava das 8 às 6, voltava para casa, dormia e recomeçava tudo de novo no dia seguinte. Fim de semana era a mesma coisa, só que com turnos diferentes. A vida tinha virado isso. Uma sequência de dias iguais, sem gosto, sem cor, sem nada que lembrasse que um dia ela teve sonhos. Lúcia, o lixo, a voz estridente de seu Paulo, o cozinheiro. Cortou o barulho do restaurante. "Já está transbordando aqui atrás", ela suspirou. Claro, sempre sobrava para ela as tarefas que ninguém queria fazer. Largou a bandeja no balcão, amarrou melhor o avental na cintura e foi até os fundos da cozinha, onde 3 sacos de lixo fedorento esperavam para ser levados até a caçamba na rua. O cheiro era horrível, mas Lúcia nem ligava mais. Pegou 2 sacos, um em cada mão, empurrou a porta dos fundos com o ombro e saiu para o beco estreito que dava na rua lateral. O sol bateu no rosto dela com força, fazendo-a fechar os olhos por 1 segundo. Foi quando ouviu um choro. Não, 3 choros, agudos, desesperados, daqueles que cortam a alma da gente. Choro de bebê. Lúcia largou os sacos de lixo no chão e saiu correndo em direção ao som, o coração já disparado. Ali na calçada, quase na esquina, um carrinho de bebê estava travado de qualquer jeito, torto, as rodinhas da frente já meio suspensas no ar, a coisa toda inclinada perigosamente em direção à rua movimentada. "Meu Deus!" Ela correu, os pés quase tropeçando no próprio avental. Agarrou o carrinho com as 2 mãos e puxou de volta para a calçada com força. O coração batendo tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Olhou ao redor, procurando alguém, os pais, qualquer pessoa. Nada. A rua continuava movimentada, carros passando, gente andando apressada, mas ninguém parecia ter percebido que 3 bebês tinham quase caído no meio do trânsito. Lúcia olhou para dentro do carrinho. 3 bebês, trigêmeas, pelo visto, idênticas como 3 gotas d'água. Devia ter uns 4 meses cada uma, todas vestidas com macacõezinhos coloridos, uma de azul, uma de verde, uma de rosa, e todas chorando com aquela força que só bebê pequeno tem. O rosto vermelho, os punhos cerrados, as perninhas se debatendo no ar. "Calma, calma", Lúcia murmurou sem pensar, pegando uma delas no colo.
a de macacão verde. E aí aconteceu uma coisa estranha. A bebê parou de chorar. Assim, de repente, encostou o rostinho no peito de Lúcia. Agarrou o tecido do uniforme com as mãozinhas gordas e soltou um suspiro comprido, como se tivesse finalmente encontrado o que estava procurando. Lúcia ficou paralisada. Aquela sensação, aquele peso pequeno nos braços, aquele cheiro de leite e talco. Algo dentro dela se mexeu, algo antigo, guardado, que doía demais para deixar vir à tona. As outras duas continuavam chorando, sem pensar. Lúcia pegou mais uma, acomodando as duas no colo, e essa também se acalmou imediatamente, agarrando-se a ela com força. A terceira, vendo as irmãs, esticou os bracinhos na direção dela, o choro ficando mais agudo. Tá bom, vem cá você também." Lúcia pegou a terceira, fazendo malabarismo para segurar as três ao mesmo tempo, e todas pararam de chorar. Ficaram ali, as três agarradas nela, quietinhas, os olhinhos começando a fechar como se a conhecessem, como se ela fosse delas. O coração de Lúcia apertou com tanta força que ela precisou segurar a respiração. Não podia pensar nisso. Não podia. O que essa garota pensa que está fazendo com as minhas netas? A voz cortou o ar como uma facada. Lúcia ergueu os olhos, ainda tonta com a sensação dos três bebês nos braços, e viu a porta de vidro do restaurante se abrindo com violência. Dona Rita Montenegro saiu como um furacão, as joias no pescoço brilhando sob o sol, o rosto contorcido de raiva. Atrás dela vinha Álvaro, o filho, o dono do restaurante, terno impecável mesmo com aquele calor, expressão chocada, os olhos fixos nas filhas nos braços de Lúcia. Eu só... Lúcia tentou explicar, a voz saindo fraca. Elas estavam, o carrinho ia cair na rua, eu só... Só o quê? Rita já estava na frente dela, arrancando uma das bebês dos braços de Lúcia com tanta força que a menina voltou a chorar imediatamente. Quem você pensa que é para ficar pegando nas minhas netas? Largando o trabalho, encenando essa palhaçada toda para chamar atenção? Não foi isso. Lúcia sentiu as lágrimas queimando nos olhos. As outras duas bebês choravam agora também, ainda agarradas nela, se recusando a soltar. O carrinho estava caindo. Senhora, eu só quis... Mentirosa. Rita gritou ainda mais alto e Lúcia percebeu que já tinha uma multidão se formando. Clientes do restaurante na porta, gente parando na calçada, todo mundo olhando. Você abandonou seu posto, largou o serviço e ainda vem com essa história ridícula. Quem deixou o carrinho ali, hein? Foi você mesma, aposto, para poder bancar a heroína. Eu nunca. A voz de Lúcia sumiu. As palavras não saíam mais. Álvaro finalmente se mexeu, pegando as outras duas bebês com cuidado. As meninas choravam, esticando os bracinhos de volta para Lúcia. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Rita podia dizer. Mãe, espera, ela só estava... Álvaro começou, mas Rita cortou. Não, Álvaro, essa gente acha que pode fazer o que quer. Ela apontou o dedo na cara de Lúcia. Então perto que quase encostou no nariz dela. Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha vista. E se eu ver você perto da minha família de novo, chamo a polícia, entendeu? Lúcia não conseguia se mexer. Sentia todo mundo olhando. Seu Paulo na porta da cozinha. Os outros garçons, os clientes, os pedestres, todos olhando para ela como se fosse uma louca, uma oportunista, uma qualquer. Eu disse para sair. Rita praticamente cuspiu as palavras. Lúcia abaixou a cabeça e começou a andar. As pernas tremiam. As mãos tremiam, tudo tremia. Passou direto pela porta dos fundos, pegou a bolsa velha do armário, nem esperou para tirar o uniforme, só queria sumir dali. Quando atravessou o restaurante para sair pela porta da frente, ouviu os sussurros. Sempre tinha sussurros. Sobre gente como ela, gente pobre, gente que não tinha nada e por isso devia aceitar tudo.
calada, lá fora, o calor continuava insuportável, o asfalto continuava tremendo, mas Lúcia não sentia mais nada disso. Só sentia o peso fantasma daqueles 3 bebês nos braços, o jeito que elas tinham se agarrado nela, o jeito que pararam de chorar, como se a conhecessem, e enquanto caminhava para a rua, sem saber para onde ir, sem emprego, sem nada, uma única coisa martelava na cabeça dela: por que aquelas crianças se agarraram a mim daquele jeito? Lúcia não dormiu naquela noite. Ficou acordada no quartinho abafado da pensão, deitada na cama de solteiro que rangia a cada movimento, encarando o teto cheio de manchas de umidade. A janelinha dava para o beco dos fundos e de vez em quando chegava o barulho de algum cachorro latindo ou de gente brigando na rua. Mas ela nem ouvia mais essas coisas. Estava acostumada. O que não conseguia tirar da cabeça eram aquelas 3 bebês. O jeito que pararam de chorar quando ela pegou elas no colo. O jeito que se agarraram no uniforme dela. As mãozinhas minúsculas segurando firme como se tivessem medo de soltar. Uma delas, a de macacão verde, tinha até encostado o rosto no peito dela, bem onde batia o coração, e ficado ali quietinha, respirando devagar. Era como se conhecessem ela. Bobagem, Lúcia murmurou para si mesma, virando de lado na cama. Bebê se acalma com qualquer um que pega no colo. É instinto. Mas não parecia instinto, parecia outra coisa, parecia... Ela fechou os olhos com força, tentando afastar aquele pensamento perigoso que começava a se formar. Não podia pensar nisso, não podia começar a imaginar coisas. Já tinha sofrido demais, já tinha chorado demais, não ia ficar inventando conexões onde não existia nada. Mesmo assim, quando finalmente pegou no sono de madrugada, sonhou com um bebê chorando que ela nunca conseguia alcançar. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com o barulho de Dona Zilda batendo na porta. Lúcia, tem um envelope aqui embaixo para você. Ela se arrastou para fora da cama, o corpo doendo de cansaço, abriu a porta e pegou o envelope que a dona da pensão esticava com cara de curiosa. É do restaurante. Dona Zilda não se segurou. Aconteceu alguma coisa. Fui demitida. Lúcia respondeu seca e fechou a porta antes que a mulher pudesse fazer mais perguntas. Dentro do envelope tinha o acerto: 2 meses de salário atrasado, menos os descontos que Rita sempre inventava. Mal dava para pagar mais 1 mês de aluguel. Depois disso, ia ter que se virar. Mas não era nisso que Lúcia estava pensando enquanto olhava o dinheiro. Estava pensando que precisava voltar ao restaurante para devolver o uniforme. Dona Rita tinha deixado bem claro que não queria ver a cara dela nunca mais, mas tinha que devolver. Era a coisa certa a fazer. Ou pelo menos era a desculpa que arrumou para si mesma. O solar do centro estava mais vazio quando Lúcia chegou, quase na hora do almoço. Empurrou a porta de vidro devagar, o uniforme dobrado debaixo do braço, rezando para não dar de cara com Rita. Teve sorte. Só tinha seu Paulo na cozinha e 2 garçonetes novas que ela nem conhecia direito. Entregou o uniforme no balcão e ia sair correndo quando algo na parede chamou sua atenção. Um quadro grande, emoldurado em madeira escura, que ela já tinha visto milhões de vezes, mas nunca tinha realmente parado para olhar, ficava ali perto do caixa, num lugar de destaque onde todo mundo podia ver. Era a foto de uma mulher jovem, bonita, de vestido claro e barriga enorme de grávida. Ela estava abraçada com Álvaro, mais jovem, com menos rugas ao redor dos olhos, e os dois sorriam daquele jeito que só gente muito apaixonada sorri. Embaixo tinha uma plaquinha dourada: Laura Montenegro. Saudades eternas. Lúcia conhecia a história. Todo mundo no restaurante conhecia. Laura tinha morrido no parto, coitada. Deixou o marido viúvo e as 3 filhinhas sem mãe. Uma tragédia. Dona Rita vivia dizendo que criava as netas sozinha porque o filho trabalhava demais.
que era ela quem fazia o papel de mãe e avó ao mesmo tempo. Mas agora, olhando para aquela foto, alguma coisa clicou na cabeça de Lúcia. Aquele rosto, ela já tinha visto aquele rosto antes. O coração começou a acelerar, ela chegou mais perto do quadro, estudando cada detalhe da imagem, os olhos de Laura, o formato do rosto, o jeito que ela segurava a barriga, como se estivesse protegendo o tesouro mais precioso do mundo. E de repente, a memória voltou, clara, nítida, dolorosa. 4 anos atrás, a maternidade Santa Beatriz. Lúcia andando pelo corredor, tonta de dor, segurando a barriga, as contrações vindo cada vez mais fortes. E ali, na porta da sala de parto de urgência, uma mulher chorando alto, descontrolada, enquanto 2 enfermeiras tentavam acalmá-la. Era ela, era Laura. Lúcia lembrava porque uma das enfermeiras tinha dito alguma coisa alto o suficiente para ela ouvir. Tem 2 mulheres em trabalho de parto ao mesmo tempo essa noite. Deus está testando esses casais hoje. 2 mulheres ao mesmo tempo. As pernas de Lúcia fraquejaram. Ela se apoiou no balcão, tentando respirar, tentando organizar os pensamentos que começavam a girar descontrolados na cabeça. Não podia ser. Era só coincidência. Tinha mulher dando à luz na Santa Beatriz todo dia. Devia ter umas 5, 6 por noite, só porque ela e Laura estavam lá na mesma noite não significava nada. Mas o coração dela não acreditava nisso. O coração dela estava batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Posso ajudar? Lúcia pulou, assustada. Uma das garçonetes novas estava olhando para ela com cara de desconfiança. Não, eu só vim devolver o uniforme. Lúcia gaguejou. Já estou indo. Saiu do restaurante quase correndo, o ar faltando, a cabeça girando, de volta ao quartinho da pensão. Lúcia foi direto para o cantinho, onde guardava suas poucas coisas. Tinha uma caixa velha de sapato embaixo da cama, onde mantinha documentos, fotos antigas, coisas que não usava, mas não conseguia jogar fora. No fundo da caixa, enrolado num pedaço de pano, estava o único vestígio do filho que ela nunca segurou nos braços. Um cartão de berçário pequeno, amarelado, com as bordas já meio rasgadas de tanto que ela segurou aquilo nos últimos anos. Tinha a data rabiscada à mão, 15/03/2021, a hora, 23h47, e no canto, uma letra L, desenhada torto, que ninguém na maternidade soube explicar. Erro da enfermeira. Disseram na época, quando ela perguntou. Às vezes acontece na correria. Lúcia olhou para aquele cartão como se estivesse vendo ele pela primeira vez, 15 de março de 2021. Quando foi que as trigêmeas de Álvaro nasceram? Ela não sabia a data exata, nunca tinha perguntado, mas lembrava vagamente de seu Paulo comentando, uns meses depois que ela entrou no restaurante. Tadinho do Álvaro. As meninas fazem 1 ano semana que vem, e ele ainda não superou a morte da esposa. Lúcia pegou o celular com as mãos tremendo. Entrou no Facebook. Ela nem usava muito aquilo, mas tinha conta. E procurou o perfil do restaurante. Rolou as postagens antigas. Teve que rolar muito, mas finalmente achou. Uma foto das trigêmeas pequeninhas, recém-nascidas, com a legenda: Nossos 3 anjos completam 1 mês hoje. Laura estaria tão orgulhosa. Manda 16 abril, manda trigêmeas, bolido saudades. Lúcia fez as contas, se fizeram 1 mês no dia 16 de abril, nasceram dia 16 de março. Não, espera, ela leu errado, tinha que ter lido errado. Olhou de novo, e de novo, e de novo, 16 de março. O cartão na mão dela dizia 15 de março. 23h47. Um dia de diferença. Menos de um dia. Tem 2 mulheres em trabalho de parto ao mesmo tempo essa noite. O quarto começou a girar. Lúcia sentou na cama, ainda segurando o cartão, o celular, tentando respirar. Coincidência? Tinha que ser coincidência.
Mas aquelas bebês, o jeito que se agarraram nela, o jeito que pararam de chorar. Não, ela falou em voz alta, para ninguém. Não, 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 eu tô enlouquecendo, tô vendo coisa onde não tem, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. E sementes, uma vez plantadas, têm o costume irritante de crescer. Lúcia olhou para o cartão de berçário na mão, olhou para o perfil do restaurante no celular, olhou para a data e, pela primeira vez em 4 anos, permitiu-se pensar no impensável. E se não tivesse sido coincidência? E se... Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Estava sendo ridícula, paranoica. Dona Rita tinha razão. Ela estava inventando coisas, criando histórias na cabeça, porque não conseguia aceitar a dor da perda. Mas mesmo dizendo isso para si mesma, Lúcia já sabia o que ia fazer. Ia procurar a maternidade Santa Beatriz. Ia descobrir a verdade, nem que isso a destruísse de vez. A maternidade Santa Beatriz ficava do outro lado da cidade, num bairro que Lúcia conhecia bem demais. Tinha passado os piores dias da vida dela naquele prédio cinza de 4 andares, com as janelas sempre fechadas e o cheiro de desinfetante que grudava na garganta. Ela pegou 2 ônibus para chegar lá, gastando um dinheiro que não podia gastar. O céu estava carregado, nuvens escuras ameaçando chuva e o vento quente trazia poeira da rua. Quando desceu do 2º ônibus, ficou parada na calçada por uns 5 minutos, só olhando para o prédio, a última vez que tinha estado ali. Saiu carregando uma dor que nunca mais foi embora. Será que estava pronta para entrar de novo? Não importa se você está pronta, pensou, apertando a alça da bolsa com força. Você precisa saber. Empurrou a porta giratória e entrou. A recepção estava vazia, só 2 mulheres atrás do balcão digitando alguma coisa no computador. Uma delas, mais velha, de óculos de grau grosso, ergueu os olhos quando Lúcia se aproximou. Boa tarde, posso ajudar? Boa tarde. Lúcia tentou manter a voz firme. Eu precisava de uma informação sobre um parto que aconteceu aqui há 4 anos. A mulher franziu a testa. 4 anos? Que tipo de informação? Eu tive um bebê aqui em março de 2021. Disseram que ele não sobreviveu, mas eu queria ver os registros, o prontuário, essas coisas. A recepcionista trocou um olhar rápido com a colega. Algo passou entre elas. Algo que Lúcia não soube decifrar, mas que fez o estômago dela revirar. Os registros de 2021 estão em reforma no arquivo. A mulher disse, voltando a digitar no computador sem olhar para Lúcia. Sistema novo. Vai demorar uns meses ainda para ficarem disponíveis. Mas eu só preciso do meu prontuário. Deve ter em algum lugar? Não. Está tudo no arquivo, em reforma. Então, quando... uns 3, 4 meses, talvez mais... Lúcia sentiu a raiva começar a subir. Aquele jeito da mulher, automático, frio, como se estivesse lendo de um script. E o médico que fez meu parto? Dr. Falcão, ele ainda trabalha aqui. Dessa vez, o silêncio foi ainda mais pesado. A recepcionista parou de digitar. A colega olhou para baixo, de repente muito interessada em organizar uns papéis. Falcão se aposentou. A mulher disse... Finalmente, se mudou de cidade, não sei para onde. Como assim não sabe? Vocês não têm um cadastro, um contato? Senhora, já respondi o que podia responder. Se quiser mais informações, vai ter que esperar os arquivos ficarem disponíveis. A voz dela ficou mais dura. Com licença, tem outras pessoas esperando. Lúcia olhou para trás. Não tinha ninguém esperando. A recepção continuava vazia, mas entendeu o recado. Saiu dali com as pernas bambas e o coração apertado. Alguma coisa estava errada, muito errada. O jeito que aquelas mulheres reagiram, o nervosismo mal disfarçado, a pressa em se livrar dela, elas estavam escondendo alguma coisa. Nos dias seguintes, Lúcia tentou voltar à rotina. Precisava arranjar outro emprego urgente, o dinheiro do acerto não ia durar, passou em 3 restaurantes no centro, 2 bares, uma padaria, em todos, a resposta foi a mesma.
A vaga já foi preenchida. Não estamos contratando no momento. Deixa teu contato que a gente liga se surgir alguma coisa. Ninguém ligou. Na quarta tentativa, o dono de um restaurante pequeno foi mais honesto. Era um senhor de uns 60 anos, barrigudo, de avental sujo de molho. Olha, moça, vou ser franco com você. Recebi uma ligação do gerente do solar do centro. Disse para tomar cuidado, que você... Ele hesitou sem jeito. Que você tem uns problemas. Sabe como é, né? Gente importante falando essas coisas. A gente fica com o pé atrás. Lúcia ficou olhando para ele. Muda, problemas, gente importante, pé atrás. Entendo. Foi tudo que conseguiu dizer. Saiu dali com a certeza de que não ia conseguir emprego em lugar nenhum. Não enquanto Rita Montenegro estivesse espalhando mentiras sobre ela. Uma semana depois, as coisas pioraram. Lúcia estava voltando da rua, depois de mais uma manhã procurando emprego sem sucesso, quando Dona Zilda a chamou no corredor da pensão. A mulher estava com cara de preocupada. Ou seria medo? Lúcia, precisamos conversar. Entraram no quartinho. Dona Zilda ficou em pé, nervosa, mexendo nas mãos. O que foi? Lúcia perguntou, já sentindo o pior. Recebi uma visita hoje de manhã. 2 homens, bem vestidos, disseram que... Ela engoliu em seco. Que você anda mexendo em coisas que não devia, que está fazendo perguntas, incomodando gente importante. O sangue de Lúcia gelou. Quem eram esses homens? Não sei. Não se apresentaram, mas deixaram um recado. Dona Zilda evitou olhar nos olhos dela. Disseram que seria melhor você parar com essa obsessão que está fazendo mal para você e para mim também. Se eu continuar alugando o quarto, eles ameaçaram você. Não foram por esse caminho, mas... Você entende, né? A voz dela ficou quase um sussurro. Lúcia, você é uma boa inquilina. Sempre pagou em dia, nunca deu trabalho, mas eu não posso me meter em confusão com gente graúda. Tenho essa pensão para tocar, contas para pagar. Você está me pedindo para sair. Não era uma pergunta. Dona Zilda baixou os olhos. Não agora, mas assim que você conseguir se organizar, acho melhor procurar outro lugar. Me desculpa, filha. É que eu não posso arriscar. Lúcia assentiu, a garganta apertada demais para falar. Esperou a dona da pensão sair e fechar a porta. Então, finalmente... Se permitiu desabar, sentou na cama e começou a chorar. Não aquele choro bonito de novela, mas o choro feio, soluçante de quem está no limite, sem emprego, sem dinheiro, agora sem casa também. E por quê? Por ter feito perguntas, por querer saber a verdade sobre o próprio filho. Rita Montenegro estava usando todo o poder dela para destruir a vida de Lúcia e estava conseguindo. Naquela noite, Lúcia não conseguiu comer. Ficou deitada no escuro, ouvindo os barulhos da pensão. Televisão ligada no quarto ao lado, alguém discutindo no andar de baixo, cachorro latindo na rua, barulhos normais da vida seguindo seu curso. Mas a vida dela tinha parado. Pegou o cartão de berçário que sempre ficava na mesinha de cabeceira e segurou com força. Como se fosse um amuleto, aquele pedacinho de papel amarelado era a única prova de que o filho dela tinha existido. A única coisa que restava, 15/03/2021, 23h47 L, porque a letra L, o bebê era menino, os médicos tinham dito... Pelo menos nisso foram honestos. Então, por que L, de Lúcia, do sobrenome que ela nem sabia porque nunca chegou a registrar? Ou de outra coisa? Lara, Liz, Lívia, as 3 trigêmeas, todas com nomes começando com L. Para, ela disse para si mesma, em voz alta no quarto escuro. Para de inventar. Para de ver conexão onde não tem. Você está ficando louca mesmo, igual a Rita falou. Mas se estava ficando louca... Por que Rita tinha tanto medo das perguntas dela? Por que mandar homens para ameaçar Dona Zilda? Por que espalhar mentiras, destruir as chances de emprego, fazer tudo ao alcance para calar Lúcia? Gente inocente não faz essas coisas. Gente que não tem nada a esconder não precisa destruir quem faz perguntas. A conclusão era simples.
mas aterradora. Rita Montenegro estava escondendo alguma coisa grande, alguma coisa que valia a pena esmagar uma garçonete desempregada só para manter em segredo. E Lúcia tinha certeza, com cada fibra do corpo, de que esse segredo tinha a ver com aquela noite de março de 2021, com 2 partos acontecendo ao mesmo tempo, com bebês que deveriam ter nascido e desapareceram, com trigêmeas que apareceram do nada. Contudo, ela abraçou o cartão de berçário contra o peito e fechou os olhos. O cansaço era imenso, a dor era insuportável. A vontade de desistir era enorme, mas maior ainda era a necessidade de saber. Mesmo que a verdade a destruísse, mesmo que perdesse tudo, mesmo que ficasse completamente sozinha, porque tinha alguma coisa pior do que perder tudo. Era viver o resto da vida sem saber o que realmente aconteceu naquela noite. Era viver com a dúvida martelando para sempre. E Lúcia Helena já tinha vivido 4 anos assim. Não ia viver nem mais um dia, de algum jeito, ia descobrir a verdade, nem que isso custasse tudo que ainda tinha. A chuva começou na madrugada de quinta-feira e não parou mais. Era uma daquelas chuvas finas e irritantes que não molha de uma vez, mas vai encharcando aos poucos, entrando pelos poros, pelos ossos, deixando tudo úmido e frio. Lúcia acordou com o barulho da água batendo no telhado de zinco da pensão. Estava com o corpo doído de ter passado a noite toda encolhida na cama, abraçada ao travesseiro, tentando aquecer o frio que não era só do tempo. Fazia quase 2 semanas que tinha ido à maternidade. 2 semanas desde que Dona Zilda pediu para ela sair. 2 semanas procurando emprego e não encontrando nada. O dinheiro estava acabando. Tinha comido só pão com manteiga nos últimos 3 dias. Mas não era a fome que doía mais. Era a sensação de estar afundando, devagar, sem ninguém para estender a mão. Levantou da cama quando ouviu a batida na porta. Lúcia, a voz de Dona Zilda, aguda. Tem uma mulher aqui embaixo querendo falar com você. O coração deu um pulo, mulher. Que mulher? Será que era alguma notícia de emprego? Ou seria mais ameaça? Vestiu o moletom velho por cima da camisola e desceu a escada de madeira que rangia a cada degrau. Na sala da pensão, perto da porta de entrada, estava uma mulher que Lúcia nunca tinha visto na vida. Era idosa, devia ter uns 60 e poucos anos. Cabelos grisalhos, cortados curtos, óculos de armação grossa, estava encharcada da chuva. Mesmo usando uma capa de plástico amarela daquelas baratas que vendem na rua, nas mãos, segurava uma pasta velha, dessas de couro que já viveram dias melhores. Toda gasta nas bordas, e tinha uma coisa nos olhos dela, uma coisa que Lúcia reconheceu na hora, porque vivia com aquilo dentro dela também. Culpa. Você é Lúcia Helena. A mulher perguntou a voz trêmula. Sou. Quem é a senhora? A mulher olhou para Dona Zilda, que estava ali perto, curiosa como sempre. Eu preciso falar com você, a sós. Dona Zilda fez cara feia, mas Lúcia já estava indicando a escada. Vamos para o meu quarto. Subir as escadas foi difícil para a mulher. Ela subia devagar, segurando no corrimão. A respiração pesada. Quando finalmente entraram no quartinho, Lúcia ofereceu a única cadeira que tinha. A mulher sentou com um suspiro de alívio, colocando a pasta no colo. Desculpa a bagunça. Lúcia disse meio sem jeito, fechando a porta. Não esperava visita. Não tem problema, filha. A mulher tirou os óculos embaçados e limpou com a barra da blusa. Meu nome é Dalva, Dalva Reis. O nome não dizia nada para Lúcia. Ela ficou em pé, encostada na parede, esperando. Eu trabalhei na maternidade Santa Beatriz por 23 anos. Dalva continuou, recolocando os óculos. Enfermeira obstetra. Me aposentei faz 2 anos, mas... A voz dela falhou. Mas tem uma coisa que não me deixa dormir desde aquela época. O coração de Lúcia começou a bater mais rápido. A senhora me conhece, não pessoalmente, mas eu sei quem você é, sei o que aconteceu com você.
Dalva abriu a pasta com as mãos tremendo. E vim aqui porque não aguento mais carregar esse peso sozinha. Lúcia sentou na beirada da cama, as pernas ficando fracas. Que peso! Dalva tirou da pasta um envelope amarelado. Cheio de papéis, ficou segurando aquilo por um tempo, como se estivesse reunindo coragem. Quando finalmente falou, as lágrimas já escorriam atrás dos óculos. Naquela noite, 15 de março de 2021, você deu entrada na maternidade às 22h15, em trabalho de parto avançado. Lembro de você, estava sozinha, assustada. Era seu primeiro filho. Lúcia não conseguia respirar direito. Meia hora depois, deu entrada outra paciente, Laura Montenegro, esposa de gente importante, rica, conhecida. Ela também em trabalho de parto, mas complicado, muito complicado. Dalva limpou as lágrimas com as costas da mão. Eram duas mulheres, mas eram histórias diferentes. Você, pobre, sozinha, sem ninguém. Ela, com toda a família esperando lá fora, incluindo a sogra, Dona Rita Montenegro. O nome fez Lúcia arrepiar inteira. O parto de Laura correu mal. O bebê estava em sofrimento fetal. Ela perdeu muito sangue. O Dr. Falcão tentou de tudo, mas ela não resistiu. Morreu na mesa de parto. Dalva fez uma pausa, a respiração pesada. E o bebê dela também não sobreviveu. Era só um menino natimorto. Mas as trigêmeas, Lúcia sussurrou, não eram dela. Dalva olhou nos olhos de Lúcia, e o que tinha ali era uma confissão pura. Eram suas. O mundo parou. Lúcia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, como se o chão tivesse se aberto embaixo dos pés, como se tudo que ela achava que sabia sobre o mundo tivesse virado pó de uma hora para outra. O quê? Foi tudo que conseguiu dizer. Você teve trigêmeas naquela noite, Lúcia. 3 meninas. Saudáveis, perfeitas, chorando com força, nasceram às 23h47, uma atrás da outra, partos naturais. Eu mesma ajudei a cortar os cordões. Dalva abriu o envelope e começou a tirar papéis. Mas logo depois que você deu à luz, ainda tonta da anestesia, Dona Rita entrou na sala de recuperação onde você estava, com o Dr. Falcão. Eles conversaram baixo, mas eu ouvi tudo. As mãos de Lúcia tremiam tanto que ela teve que apertar os joelhos para parar. Rita disse que a família precisava daqueles bebês, que a nora tinha morrido, que o filho ia ficar destruído, que ela não ia deixar a linhagem Montenegro acabar. Ofereceu dinheiro, muito dinheiro. Dalva soltou um soluço. E o Dr. Falcão, Deus me perdoe, mas o Dr. Falcão aceitou. Não. Lúcia balançou a cabeça. Não. Mudaram os registros. Colocaram que seu bebê tinha nascido morto. Colocaram as trigêmeas como filhas de Laura, fruto de uma barriga de aluguel que ninguém sabia. Tudo falsificado, tudo comprado. Dalva estendeu os papéis para Lúcia. Eu guardei cópias, registros originais antes de serem alterados, anotações do plantão, e isso aqui, ela tirou do fundo da pasta 2 objetos pequenos, pulseirinhas de maternidade, aquelas que colocam nos bebês para identificar. Numa estava escrito Lúcia Helena, parturiente, na outra, recém-nascida L, 23h47. Lúcia pegou as pulseirinhas com as mãos, tremendo tanto que quase deixou cair. Eram tão pequenas, tão frágeis, mas eram reais, eram a prova. Por quê? Ela conseguiu perguntar, a voz saindo quebrada. Por que a senhora fez isso? Por que deixou? Porque sou uma covarde. Dalva não desviou o olhar. Porque tinha dívidas, porque meu marido estava doente e eu precisava do dinheiro para pagar o tratamento, porque me convenci de que era melhor assim, que aquelas meninas iam ter uma vida melhor com a família Montenegro, que você era jovem, ia poder ter outros filhos, ia esquecer. Ela soltou outro soluço. Mas fui eu que não consegui esquecer, fui eu que não consegui dormir mais direito. Fui eu que acordava toda noite pensando no que tinha feito.
O silêncio que caiu no quarto era pesado demais para aguentar. Lá fora, a chuva continuava caindo, monótona. As meninas são suas, Lúcia. Dalva repetiu, a voz firme agora. Lara, Liz e Lívia. As três começam com L, porque era assim que estavam marcadas no berçário antes de mudarem tudo. Recém-nascida L, primeira. Recém-nascida L, segunda recém-nascida L, terceira suas filhas, que arrancaram de você antes mesmo de você poder olhar direito para elas. Lúcia olhou para os papéis espalhados na cama, para os registros, para as pulseirinhas, para o cartão de berçário que ela guardava há 4 anos com aquele L misterioso. Tudo se encaixava, tudo fazia sentido e era pior do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Eu sei que não tem perdão para o que eu fiz, Dalva disse, levantando da cadeira com dificuldade. Vim aqui porque vi seu nome nos jornais. Vi que você foi demitida por obsessão com as meninas. E aí eu soube que você tinha descoberto alguma coisa, que estava procurando a verdade. E eu não podia deixar você sozinha nisso, não de novo. Ela deixou a pasta com todos os documentos em cima da cama. Use isso, procure um advogado, vá atrás dos seus direitos. Essas meninas são suas filhas, Lúcia, e você merece tê-las de volta. Lúcia olhou para a mulher que tinha ajudado a roubar suas filhas e devia sentir raiva, devia sentir ódio, devia querer gritar, bater, destruir, mas tudo que sentia era um vazio imenso e uma dor tão grande que não cabia dentro do peito. Obrigada. Foi tudo que conseguiu dizer. Dalva assentiu, limpou as lágrimas uma última vez e saiu. Lúcia ficou ali, sozinha no quartinho, cercada de papéis que provavam que sua vida inteira nos últimos 4 anos tinha sido baseada numa mentira. Suas filhas estavam vivas, suas 3 filhas estavam vivas, crescendo com outro nome, chamando outra pessoa de família, sem nem saber que tinham sido roubadas dela. E Lúcia tinha estado perto delas esse tempo todo, servindo comida no restaurante. Vendo elas de longe, ouvindo Rita falar delas como se fossem propriedade da família Montenegro, a raiva começou a vir. Devagar primeiro, depois mais forte, mais quente. Rita Montenegro tinha roubado suas filhas e ia pagar por isso. Lúcia passou o resto daquela manhã lendo e relendo os documentos que Dalva tinha deixado. Cada papel era uma facada, cada anotação, uma confirmação do pior pesadelo que ela nem sabia que estava vivendo. Tinha os registros originais, antes de serem alterados. Lá estava: parturiente Lúcia Helena Santos, parto triplo, 23 e 47, 3 recém-nascidas. Apgar 9 e 10 em todas, saudáveis. Tinha as anotações de plantão da noite, escritas à mão por Dalva. Drá Falcão autorizou transferência das RN para a ala particular a pedido da família Montenegro, registros a serem ajustados conforme orientação administrativa. E tinha as pulseirinhas. Aquelas malditas pulseirinhas com o nome dela e aquele L que ela nunca entendeu. Suas filhas, vivas, roubadas, a raiva que tinha começado como uma brasa, agora era um incêndio, mas debaixo da raiva tinha medo, muito medo, porque uma coisa era saber a verdade, outra completamente diferente era provar, ir contra uma família rica, poderosa, que já tinha mostrado que era capaz de destruir qualquer um que ameaçasse seus segredos. Lúcia não tinha dinheiro para advogado, mal tinha dinheiro para comer, mas tinha aqueles papéis. E tinha algo mais forte que qualquer coisa. Tinha a verdade. Ficou o dia inteiro pensando no que fazer. Quando escureceu e a chuva finalmente parou, já tinha tomado a decisão. Ia confrontar Álvaro. O solar do centro fechava às 10 da noite. Lúcia chegou lá às 9h30. Quando ainda tinha movimento, mas os clientes já estavam indo embora, ficou do outro lado da rua, escondida embaixo de uma marquise, observando. Viu Álvaro através da janela de vidro. Ele estava no caixa, conversando com o gerente, aquele mesmo que tinha ligado para os outros restaurantes, falando mal dela. Usava camisa social azul clara, sem gravata.
as mangas arregaçadas. Parecia cansado. Bom, ela também estava. Esperou até que o último cliente saísse, até que o gerente se despedisse e fosse embora, até que Álvaro ficasse sozinho lá dentro, contando o caixa do dia. Então atravessou a rua e bateu na porta de vidro. Álvaro ergueu os olhos, viu quem era e o rosto dele se fechou na hora. Fez que não com a cabeça e voltou a contar o dinheiro. Lúcia bateu de novo, mais forte. Ele largou as notas em cima do balcão, irritado, e veio até a porta, mas não abriu. Ficou ali do outro lado do vidro, os braços cruzados. A gente não tem nada para conversar. Ele disse, a voz abafada pelo vidro. Tem sim. Lúcia mostrou a pasta que Dalva tinha deixado. É sobre suas filhas. Algo mudou no rosto dele, uma sombra de dúvida. Minha mãe já me avisou que você ia vir com alguma história, que está obcecada, que precisa de ajuda. Mas a voz dele não tinha tanta certeza quanto as palavras. Álvaro, por favor, 5 minutos. Só isso. Se depois você quiser me mandar embora, eu vou e nunca mais volto. Mas me deixa falar, me deixa te mostrar. Ele ficou parado ali por um tempo que pareceu eterno. Então, com um suspiro pesado, destravou a porta e abriu. 5 minutos, nem um segundo a mais. Sentaram numa mesa do fundo, longe da porta. Lúcia colocou a pasta em cima da mesa, as mãos tremendo. Não sabia nem por onde começar. Você sabia que sua esposa morreu no parto? Ela perguntou. Claro que sabia. A voz dele saiu mais grossa. Todo mundo sabe. E sabia que o bebê dela também morreu. Álvaro piscou, confuso. Que bebê? Laura estava esperando trigêmeas. Elas sobreviveram. Não, Laura estava esperando um bebê só. Um menino que nasceu morto. Lúcia abriu a pasta e começou a tirar os papéis. As trigêmeas não eram dela. Álvaro, eram minhas. Se ela esperava alguma reação explosiva, não foi o que aconteceu. Álvaro só ficou olhando para ela como se estivesse falando em outra língua. Do que você está falando? Eu dei à luz na mesma noite que sua esposa, na mesma maternidade. Eu tive trigêmeas. Me disseram que meu bebê tinha morrido, mas era mentira. Foram suas filhas que morreram naquela noite e sua mãe, ela respirou fundo. Sua mãe trocou os bebês. Você pirou de vez. Álvaro começou a se levantar. Olha isso aqui. Lúcia empurrou os registros para frente dele. Lê o que está escrito. Ele parou, mais por surpresa do que por vontade, olhou para os papéis e começou a ler. Lúcia viu quando a expressão dele mudou. Primeiro foi confusão, depois dúvida, depois algo parecido com medo. Isso não pode ser verdade. É verdade, está tudo documentado, registros originais antes de serem alterados, anotações de plantão, as pulseirinhas do berçário. Ela mostrou cada coisa. E olha isso aqui. Tirou do fundo da pasta um papel que ela tinha quase esquecido. Era uma autorização de procedimento especial, datada de 15 de março de 2021, assinada por Rita Montenegro. Álvaro pegou o papel, olhou para a assinatura e Lúcia viu o exato momento em que ele reconheceu. Isso é a letra da minha mãe. É. Ele soltou o papel como se queimasse. Passou as mãos pelo cabelo, se levantou e começou a andar de um lado para o outro. A respiração dele estava acelerada. Não. Minha mãe não faria uma coisa dessas. Ela é difícil, é controladora, mas não faria isso. Mas fez. Você pode ter forjado tudo isso. Tenho testemunha, a enfermeira que participou do esquema, Dalva Reis. Ela está arrependida, pronta para confirmar tudo. Álvaro parou de andar, ficou de costas para Lúcia, segurando na beirada de uma mesa. Por que você está me dizendo isso? A voz dele saiu baixa. Por que não foi direto para a polícia? Porque não tenho dinheiro para advogado? Porque ninguém acredita em mim? Porque sua mãe já me destruiu uma vez e vai fazer de novo se eu for sozinha? Lúcia se levantou também. Mas você é o pai legal delas.
Você tem poder que eu não tenho. Você pode exigir exame de DNA, você pode... Você quer que eu vá contra minha própria mãe. Eu quero que você descubra a verdade sobre suas filhas. O silêncio que caiu foi pesado. Lá fora, um carro passou na rua vazia. Algum cachorro latiu longe. Álvaro finalmente se virou e o que tinha no rosto dele era dor pura. Você sabe o que está pedindo. Minha mãe criou as meninas. Foi ela quem ficou acordada de madrugada quando elas choravam. Foi ela quem levava no médico. Quem? Porque eram minhas filhas. Lúcia sentiu a voz sair mais alta do que pretendia. Ela tirou de mim o direito de fazer tudo isso, tirou de mim 4 anos da vida delas. E se for verdade, a voz dele tremeu. Se tudo isso for verdade, então minhas filhas não são minhas filhas. Então Laura morreu por nada. Então minha vida inteira é uma mentira. Não, suas filhas são suas. O DNA vai provar. Lúcia deu um passo em direção a ele. Mas também são minhas, e alguém tem que pagar pelo que fizeram com a gente. Com todos nós, Álvaro voltou a se sentar, a cabeça nas mãos. Ficou assim por muito tempo. Lúcia não disse mais nada. Deixou ele processar. Deixou ele sentir. Quando ele finalmente ergueu o rosto, tinha lágrimas nos olhos. Se eu fizer isso, se eu concordar em investigar, minha mãe vai me odiar. A família inteira vai se virar contra mim, vou perder tudo. Eu também perdi tudo. Lúcia disse, baixo. E vou perder de novo se não fizer nada. A diferença é que você tem escolha, eu nunca tive. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Como a gente faz isso? Como prova, exame de DNA. Pega a amostra delas sem ninguém saber. Cabelo, fio de unha, alguma coisa. Compara com a minha. Lúcia sentou de novo na frente dele. Tem laboratórios que fazem com discrição, sem precisar das crianças saberem. E se o resultado... Você já sabe qual vai ser o resultado. Ela olhou nos olhos dele. Eu sei desde o dia que segurei elas na calçada. Elas reconheceram o cheiro da mãe. Elas sabiam. Álvaro ficou em silêncio de novo. Depois pegou um dos papéis e leu mais uma vez. E mais uma, como se estivesse procurando algum erro, alguma prova de que aquilo tudo era mentira, mas não encontrou, porque era tudo verdade. Vou fazer o exame, ele disse finalmente. Mas em segredo, nem minha mãe pode saber, se for o que você diz que é. Aí a gente decide o que fazer. Obrigada. Lúcia sentiu as próprias lágrimas ameaçando cair. Não me agradeça ainda. Álvaro se levantou, recolhendo os papéis e colocando de volta na pasta. Se for mentira, eu vou te processar por calúnia. Vou acabar com você. E se for verdade, ele olhou para ela. E pela primeira vez, desde que Lúcia tinha entrado ali, ela viu que ele estava tão assustado quanto ela. Se for verdade, então minha mãe é um monstro, e eu vou ter que escolher entre ela e o que é certo. Deu a pasta de volta para Lúcia. Me dá uma semana. Vou conseguir as amostras e mandar para o laboratório. Aí a gente vê. Lúcia assentiu e saiu dali com as pernas bambas. Uma semana. Em uma semana ia saber, de uma vez por todas, se aquelas 3 meninas eram realmente suas filhas. Em uma semana, a verdade ia vir à tona e nada nunca mais ia ser como antes. Os 7 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Lúcia. Cada minuto arrastava como hora, cada hora parecia um dia inteiro. Ela acordava no meio da noite, o coração disparado. Pensando nas trigêmeas, pensando no exame, pensando em tudo que podia dar errado. Álvaro tinha pedido uma semana. Já fazia 8 dias e nada. Lúcia mal saía do quarto. Dona Zilda continuava pressionando para ela arranjar outro lugar. Mas para onde ia? Sem emprego, sem dinheiro, sem ninguém. Tinha comido só bolacha de água e sal nos últimos 3 dias, porque era o mais barato que achou no mercadinho da esquina. Mas a fome física não era nada perto da ansiedade que corroía por dentro. No 9º dia, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Lúcia atendeu com a mão tremendo. Alô, Lúcia?
A voz de Álvaro estava estranha, tensa. Preciso falar com você, hoje, agora. O coração dela disparou. O resultado saiu. Saiu. Uma pausa. Não vou falar por telefone. Vem na casa da praia. Vou mandar o endereço por mensagem. E vem sozinha. Ele desligou antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. A mensagem chegou segundos depois. Um endereço num bairro afastado, perto do mar. Lúcia olhou para a pouca grana que tinha sobrado. Mal dava para passagem de ônibus. Mas não importava. Pegou a bolsa e saiu correndo. A casa ficava numa rua tranquila, com árvores dos dois lados e o cheiro de maresia no ar. Era grande, 2 andares, pintada de branco com janelas azuis. O portão estava entreaberto. Lúcia empurrou e entrou. O jardim estava meio abandonado, mato crescido nas beiradas. Foi até a porta e tocou a campainha. Álvaro abriu quase na hora. Estava com cara de quem não dormia há dias. Olheiras fundas, barba por fazer, camisa amarrotada. Entra. A sala era ampla, cheia de móveis cobertos com lençóis brancos. Cheirava a casa fechada há tempos. Essa casa era da Laura. Ele explicou, mesmo sem Lúcia perguntar. A gente vinha nos finais de semana, depois que ela morreu, não consegui mais voltar. Minha mãe queria vender, mas eu deixei quieto. Ele foi até a mesa de centro e pegou um envelope branco. Ficou segurando aquilo, olhando, como se pesasse toneladas. Chegou ontem de manhã, resultado do exame de DNA. Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Sentou no sofá coberto pelo lençol, levantando poeira. Álvaro abriu o envelope devagar, tirou as folhas, leu em silêncio e quando ergueu os olhos, eles estavam vermelhos. São suas filhas, Lúcia. A voz dele quebrou no meio. Compatibilidade de 99,9% com você. E comigo, nossas filhas, o mundo inteiro parou. Lúcia tinha imaginado esse momento centenas de vezes nos últimos dias. Tinha pensado em como ia reagir, no que ia sentir, no que ia dizer. Mas quando a confirmação veio, tudo o que conseguiu fazer foi desabar. Chorou como não chorava há anos. Aquele choro que sai do fundo da alma, que machuca a garganta, que deixa o corpo inteiro doendo. Chorou por tudo que perdeu, por todos os momentos roubados, pelos 4 anos que não ia ter de volta. Álvaro sentou ao lado dela, as próprias lágrimas escorrendo em silêncio. Minha mãe fez isso, ele disse, a voz cheia de raiva e dor. Minha própria mãe roubou suas filhas, mentiu para mim, me fez acreditar que eram de Laura, que eram um presente para compensar a morte dela. Ela tem que pagar. Lúcia conseguiu falar entre os soluços. Vai pagar. Álvaro limpou os olhos com raiva. Eu vou fazer ela pagar. Mas fazer Rita Montenegro pagar não era tão simples quanto os dois imaginavam. No dia seguinte, quando Álvaro confrontou a mãe no escritório do restaurante, Rita não negou, nem tentou inventar desculpas. Só olhou para o filho com aquele jeito superior dela, como se ele aqui estivesse sendo irracional. Eu fiz o que tinha que fazer, ela disse, a voz dura. Laura morreu. O bebê dela morreu. Você estava destruído. A família precisava de herdeiros, aquelas meninas iam crescer numa pensão imunda, sendo criadas por uma garçonete sem futuro. Eu dei a elas uma vida melhor. Você roubou, Álvaro gritou, batendo a mão na mesa. Roubou as filhas de uma mulher, falsificou documentos, corrompeu médicos e salvei 3 crianças de uma vida de miséria. Rita gritou de volta. Você acha que essa Lúcia ia dar alguma coisa para elas? Ela mal consegue se sustentar. Isso não é decisão sua. Era sim. Sou a matriarca dessa família. Rita se levantou imponente. E vou te dizer uma coisa, filho. Se você acha que vai entregar essas meninas para aquela qualquer, tá muito enganado. Não são essas meninas. São filhas dela, por lei, por sangue, por direito. Rita sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era o sorriso de quem tem trunfo na manga. Por lei, então vamos falar de lei. Ela pegou o telefone na mesa.
Tenho advogados caríssimos, Álvaro. Tenho amigos em todas as instâncias. E vou provar que essa mulher é instável, obcecada, perigosa. Vou conseguir uma ordem de restrição. Vou fazer ela parecer louca. E quando terminar, ela não vai poder chegar nem a 100 metros das minhas netas, das filhas dela, minhas netas. Rita repetiu fria. Que eu criei, que eu amo, que não vão ser arrancadas de mim por causa de um exame de DNA. E foi exatamente o que ela fez. Em menos de 48 horas, Rita tinha mobilizado metade dos advogados da cidade. Conseguiu uma liminar judicial proibindo Lúcia de se aproximar das trigêmeas num raio de 100 metros. Alegou que ela havia invadido o restaurante, ameaçado a família, demonstrado comportamento obsessivo e potencialmente perigoso, espalhou pela cidade inteira que Lúcia era perturbada, que tinha inventado uma história absurda sobre ser mãe das crianças, que estava usando um exame de DNA falsificado para extorquir dinheiro da família Montenegro. E a cidade acreditou, afinal, quem tinha mais credibilidade: uma garçonete desempregada e desesperada, ou uma das famílias mais respeitadas da região. Lúcia recebeu a notificação da liminar numa manhã fria. Leu aquilo 3 vezes, sem conseguir acreditar. Proibida de se aproximar das próprias filhas, proibida de lutar por elas, proibida de existir perto delas. Sentou na beirada da cama e olhou para os papéis que Dalva tinha dado, para o resultado do DNA que provava tudo, e percebeu que não importava. Nada importava quando você não tinha poder. Quando você não tinha dinheiro, quando você era ninguém. Rita tinha ganhado de novo. Álvaro tentou lutar, tentou contratar advogados melhores, tentou usar a própria influência, mas Rita era mais forte, tinha mais contatos, mais dinheiro, mais experiência em esmagar quem ficava no caminho. Ela fechou o cerco em volta dele também. Começou a espalhar que o filho estava tendo um colapso nervoso desde a morte da esposa, que estava sendo manipulado por uma oportunista que precisava de ajuda psiquiátrica. Os clientes do restaurante começaram a olhar para ele com pena. Os fornecedores começaram a duvidar. Até os funcionários sussurravam quando ele passava. E as trigêmeas, inocentes de tudo, continuavam crescendo sem saber que a vida inteira delas era uma mentira. 3 semanas depois da liminar, Lúcia estava sentada na mesma calçada onde tudo tinha começado. Era noite. O restaurante já tinha fechado, a rua estava vazia. Ela ficou ali, olhando para a porta de vidro, lembrando do dia que foi humilhada na frente de todos, do dia que segurou 3 bebês no colo e sentiu que o coração reconhecia o que a cabeça ainda não entendia. Estava sem dinheiro, sem casa. Dona Zilda tinha finalmente pedido para ela sair sem esperança. Tinha o resultado do DNA no bolso, tinha os documentos de Dalva na bolsa, tinha a verdade nas mãos, mas verdade sem poder não servia de nada. Encostou a cabeça nos joelhos e chorou. Chorou por estar cansada, chorou por ter perdido de novo, chorou porque Rita Montenegro tinha conseguido roubar dela não uma, mas 2 vezes. Primeiro as filhas, depois a chance de recuperá-las, e não havia mais nada que Lúcia pudesse fazer. Era o fim. Mas às vezes o fim é só o começo de outra coisa, porque no exato momento em que Lúcia estava ali, destruída, achando que não tinha mais saída, do outro lado da cidade, numa casa grande e silenciosa, Álvaro estava sentado no quarto das filhas. As 3 dormiam. Lara com o polegar na boca, Liz abraçada no ursinho, Lívia toda esparramada, sempre a mais agitada. Ele olhou para elas e pensou em Lúcia. Pensou em tudo que ela tinha perdido, pensou em tudo que ele tinha ajudado a roubar, sem saber, e tomou uma decisão. Não ia deixar a mãe vencer, não dessa vez. Pegou o celular e digitou uma mensagem. Lúcia, não desiste. Vou consertar isso. Prometo. Apertou enviar e começou a planejar. A mensagem de Álvaro chegou quando Lúcia já tinha desistido de tudo.
Estava num abrigo temporário na periferia, dividindo um quarto com outras 5 mulheres, dormindo num colchonete fino no chão. Era o que tinha sobrado para ela. Leu a mensagem 3 vezes antes de acreditar que era real. Não desiste. Vou consertar isso. Prometo. Queria acreditar. Deus, como queria. Mas já tinha se decepcionado tantas vezes, já tinha acreditado que a justiça ia vencer, que a verdade importava, que alguém ia ajudar, e tinha se ferrado toda vez. Mesmo assim, guardou o celular no bolso e sentiu uma coisa pequena acender dentro do peito. Não era a esperança ainda, mas era alguma coisa, e qualquer coisa era melhor que o vazio do outro lado da cidade. Álvaro não dormiu naquela noite. Ficou sentado no escritório de casa, cercado de papéis, fazendo ligações, montando um plano. Rita tinha poder, tinha dinheiro, tinha influência, mas ele tinha a verdade e ia usar isso do jeito certo. Na manhã seguinte, foi até o laboratório que tinha feito o exame de DNA, pediu cópias autenticadas do resultado. Depois, foi até a Defensoria Pública e procurou a promotora mais combativa que conhecia. Detra. Simone Carvalho, conhecida por não ter medo de enfrentar gente poderosa, colocou todos os documentos em cima da mesa dela, os registros de Dalva, as pulseirinhas, o resultado do DNA, a autorização assinada por Rita. Isso é sério, Dedera? Simone perguntou, lendo tudo com atenção. Muito sério, e eu quero que investiguem, que prendam quem tem que prender, inclusive minha mãe. A promotora olhou para ele por cima dos óculos. Você sabe que isso vai destruir sua família, né? Minha mãe já destruiu a família. Eu só quero consertar. As coisas começaram a se mover rápido depois disso. A defensoria abriu inquérito, intimou Dalva para depor, intimou o DR Falcão, que tentou fugir para o interior, mas foi localizado. Intimou funcionários da maternidade Santa Beatriz. E quando as primeiras notícias começaram a vazar para a imprensa, a cidade inteira parou para assistir. A família Montenegro, sempre tão respeitável, no centro de um escândalo de roubo de bebês, Rita tentou abafar, usou todos os contatos que tinha. Ameaçou jornalistas, ofereceu dinheiro para testemunhas ficarem caladas, mas era tarde demais. A verdade tinha ganhado pernas próprias e estava correndo mais rápido que ela conseguia controlar. Lúcia soube pelo noticiário da TV do abrigo. Estava sentada no refeitório, comendo uma sopa rala, quando a notícia apareceu. Escândalo em maternidade, bebês trocados há 4 anos. O coração dela parou na tela. Aparecia a fachada da Santa Beatriz, depois fotos de Rita Montenegro, depois, para choque total de Lúcia, apareceu a própria foto dela. Uma foto antiga, de quando tinha carteira de trabalho. A vítima, Lúcia Helena Santos, teve as 3 filhas roubadas no parto e substituídas por bebês natimortos. O crime teria sido orquestrado pela matriarca da família Montenegro, que queria garantir herdeiros após a morte da nora. As outras mulheres no refeitório olharam para ela. É você? Uma perguntou, apontando para a TV. Lúcia não conseguiu responder. Só conseguiu chorar. Pela primeira vez em meses. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. Alguém tinha acreditado nela, alguém tinha lutado por ela. Álvaro tinha cumprido a promessa. A convocação para depor chegou 3 dias depois. Lúcia foi até o fórum com a roupa mais decente que tinha. Uma calça jeans velha e uma blusa branca emprestada de uma das mulheres do abrigo. Estava nervosa demais, nunca tinha estado num lugar daqueles. As paredes altas, o cheiro de papel velho, os advogados andando apressados de um lado para o outro com suas pastas de couro. Mas quando entrou na sala e viu Álvaro sentado do outro lado, acompanhado da Drea, Simone sentiu que não estava sozinha. Ele deu um aceno pequeno, ela retribuiu. Do outro lado da sala, Rita estava sentada entre 2 advogados caríssimos, toda de preto, joias reluzindo mesmo na luz fraca. O olhar que lançou para Lúcia era puro veneno.
Mas Lúcia não desviou. Segurou o olhar porque agora tinha a verdade do lado dela. O depoimento durou horas. Lúcia contou tudo, desde o parto, passando pelo dia que salvou as trigêmeas na calçada, até as ameaças e perseguições de Rita. Dalva depôs em seguida. Tremendo de nervoso, mas firme, confessou tudo. Cada detalhe do esquema, como Rita tinha oferecido dinheiro, como o DR, Falcão tinha aceitado, como os registros foram falsificados. O DR Falcão, quando foi a vez dele, tentou negar, mas confrontado com os documentos e o depoimento de Dalva, acabou confessando também. Disse que Rita tinha ameaçado arruinar a carreira dele se não ajudasse, que estava desesperado por dinheiro, que nunca imaginou que ia dar nisso. Rita foi a última a depor e não demonstrou um pingo de arrependimento. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Ela disse, a voz dura. Protegi meu filho, protegi minhas netas, dei a elas uma vida digna que aquela mulher nunca poderia dar. Aquela mulher é a mãe biológica delas. A promotora rebateu. Mãe é quem cria. Eu criei aquelas meninas por 4 anos. Eu que acordei de madrugada. Eu que levei no médico. Eu que ensinei a falar, a andar onde ela estava. Rita apontou para Lúcia com desdém. Servindo mesas, sendo ninguém. Lúcia sentiu a raiva subir. Mas antes que pudesse falar, Álvaro se levantou. Ela era ninguém porque a senhora roubou tudo dela. A voz dele ecoou na sala. Roubou as filhas, o emprego, a dignidade, a chance de ser mãe e ainda tem coragem de sentar aí e se fazer de vítima. Álvaro, não fala assim com sua mãe. Você não é minha mãe. A voz dele saiu gelada. Minha mãe não faria uma coisa dessas. Você é um monstro. O silêncio que caiu foi pesado demais para respirar. Rita olhou para o filho como se tivesse levado um tapa pela primeira vez. A máscara de superioridade rachou. E o que apareceu por baixo era uma mulher velha, sozinha, que tinha perdido tudo tentando controlar tudo. O processo foi rápido depois disso. Com tantas provas, tantos depoimentos, não tinha como negar. Rita foi indiciada por sequestro, falsidade ideológica, corrupção de funcionário público e mais uma lista de crimes que Lúcia nem entendia direito. O DR. Falcão também foi indiciado, Dalva, por ter colaborado, pegou pena mais leve. Serviços comunitários, a liminar que proibia Lúcia de ver as filhas foi derrubada. E numa tarde de céu limpo, finalmente, Lúcia foi autorizada a encontrar as trigêmeas. Álvaro a buscou no abrigo. O caminho até a casa foi em silêncio. Os dois não sabiam bem o que dizer. Tinha passado tanta coisa, tanto sofrimento, tanta luta. Elas sabem, Lúcia perguntou quando já estavam chegando. Sabem que vão conhecer alguém importante. Não disse quem ainda. São pequenas demais para entender tudo. Ele estacionou na frente da casa. Mas vão entender com o tempo. Entraram juntos. As trigêmeas estavam na sala, brincando com bonecas. Quando viram Álvaro, correram para ele gritando "Papai!" e se agarraram nas pernas dele. Mas quando viram Lúcia, pararam. Ficaram paradas, olhando, como se estivessem tentando lembrar alguma coisa antiga, guardada lá no fundo. Meninas. Álvaro se abaixou na altura delas. Essa é a Lúcia. Lembram dela, do dia que ela segurou vocês na rua. Lívia, a mais agitada, deu um passo à frente, olhou para Lúcia com aqueles olhos enormes. Você cheira igual lá de casa, ela disse séria. É. Lúcia sentiu a voz tremer. É, cheira igual. Igual. Lívia franziu a testa, procurando a palavra. És igual mãe. E foi tudo o que Lúcia precisou ouvir para desabar de novo. Ajoelhou ali no chão da sala e abriu os braços. E as três, como se fosse a coisa mais natural do mundo, correram para ela, se agarraram, se aninharam, como fizeram naquela tarde na calçada. Como sempre fizeram, porque algumas coisas o coração reconhece. Mesmo quando a cabeça esquece, Álvaro ficou ali, vendo aquela cena, e pela primeira vez, desde que Laura morreu, sentiu que tinha feito a coisa certa.
Naquela noite, quando estava colocando as meninas para dormir, Álvaro apareceu na porta do quarto com um envelope na mão. Resultado final da investigação. Ele disse, baixo para não acordar as trigêmeas. Rita foi condenada a 5 anos de prisão. Lúcia fechou os olhos, sentindo o peso sair dos ombros. Acabou, ela sussurrou. Acabou, ele repetiu. E pela primeira vez em 4 anos, Lúcia Helena dormiu em paz, porque suas filhas estavam ali, vivas, perto dela. Finalmente em casa, o julgamento de Rita Montenegro virou o maior evento da cidade em décadas. A fila para entrar no fórum começou a se formar desde as 5 da manhã. Mesmo a audiência sendo marcada só para as 10, jornalistas de todo o estado estavam acampados na porta. Câmeras, microfones, gente querendo dar opinião sobre tudo. Lúcia chegou cedo, acompanhada por Álvaro. Ela tinha comprado uma roupa nova com o dinheiro que ele tinha insistido em emprestar. Uma calça social preta e uma blusa branca simples. Nada chique, mas decente, digna. Respira, Álvaro disse quando viu ela tremendo na porta do fórum. Você não está sozinha dessa vez, ela assentiu, apertando a alça da bolsa com força. Dentro tinha o cartão de berçário que carregava há 4 anos. Não precisava mais dele como prova, mas queria perto. Era uma lembrança de tudo que tinha passado para chegar ali. A sala do tribunal estava lotada, todo o banco ocupado, gente em pé no fundo, seguranças tentando controlar a multidão. Lúcia sentou na primeira fila do lado da acusação. Ao lado da Deidreia, Simone, do outro lado, separados por um corredor que parecia um abismo, estavam os advogados de Rita. E no banco dos réus, pela primeira vez, sem as joias reluzentes, sem o ar de superioridade, estava Rita Montenegro. Ela tinha envelhecido nos últimos meses. O cabelo estava mais grisalho, a postura não era mais tão ereta, mas quando olhou para Lúcia, o ódio nos olhos continuava intacto. Lúcia sustentou o olhar, não ia se esconder mais. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, expressão séria, bateu o martelo e começou. Estamos aqui para julgar o caso de Rita Montenegro, acusada de sequestro, falsidade ideológica, corrupção de funcionário público e outros crimes relacionados à troca de recém-nascidos, ocorrida na maternidade Santa Beatriz, em março de 2021. A voz dele ecoou na sala silenciosa. Lúcia sentiu o estômago revirar. A promotora levantou primeiro. Drá. Simone era uma mulher pequena, de uns 40 anos, mas quando falava parecia ocupar a sala inteira. Meritíssimo. O que temos aqui não é apenas um crime. É uma violação dos direitos humanos mais básicos. Ela caminhou até o meio da sala, gesticulando. Lúcia Helena Santos teve suas 3 filhas recém-nascidas roubadas dela. Disseram que seu bebê tinha morrido. Deixaram essa mulher acreditar por 4 anos que tinha perdido tudo. Enquanto isso, as crianças cresciam do outro lado da cidade, sem saber que a mãe verdadeira existia. Ela apontou para Rita. E quem orquestrou isso? Uma mulher que se achava no direito de decidir quem merece ser mãe, que usou dinheiro e poder para comprar bebês como se fossem mercadoria, que destruiu vidas sem um pingo de remorso. Os advogados de Rita se levantaram, protestando. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Então foi a vez da defesa falar. O advogado principal era um homem alto, de terno caríssimo, cabelo gomado, tinha aquele jeito de quem estava acostumado a vencer. Meritíssimo, minha cliente não é uma criminosa, é uma avó que, num momento de desespero, após perder a nora, tomou uma decisão questionável sim, mas motivada pelo amor à família. Ele andou até ficar perto do júri. Rita Montenegro criou essas meninas com dedicação, deu a elas tudo o que precisavam, educação, saúde, segurança, coisas que... Ele pausou dramaticamente. A mãe biológica não teria condições de oferecer. Lúcia sentiu a raiva subir. Álvaro colocou a mão no braço dela, acalmando.
E agora querem arrancar essas crianças de quem elas conhecem como avó para entregar a uma estranha. O advogado continuou. Isso não é justiça, é crueldade. Adra. Simone levantou de novo furiosa. Estranha. Ela é a mãe. E seria estranha porque a Ré roubou as filhas dela. Não foi escolha de Lúcia não estar presente nesses 4 anos. O debate esquentou, advogados gritando, promotora rebatendo, juiz batendo o martelo pedindo ordem. E então foi a vez das testemunhas. Dalva foi a primeira, subiu no banco trêmula, segurando firme na bengala. Prestou o juramento e começou a falar. Contou tudo de novo, cada detalhe daquela noite, como Rita tinha aparecido com a proposta, como o DR, Falcão, tinha aceitado, como trocaram os bebês enquanto Lúcia ainda estava sob efeito de anestesia. Eu vivi com essa culpa por 4 anos, Dalva disse. A voz embargada, não conseguia dormir, não conseguia olhar no espelho, porque sabia que tinha destruído a vida de uma mulher inocente. O advogado de Rita tentou desacreditá-la. A senhora não estava precisando de dinheiro na época, com o marido doente. Não será que está inventando essa história para se livrar da própria culpa? Eu estou assumindo minha culpa. Dalva bateu a bengala no chão. É por isso que estou aqui, mas não vou deixar que coloquem a culpa só em mim, quando quem mandou fazer foi ela. Apontou para Rita. Depois foi a vez do Derere Falcão. Ele estava preso, veio escoltado, de uniforme laranja de presidiário, confirmou tudo que Dalva tinha dito, explicou como Rita tinha pressionado, prometido dinheiro, ameaçado. Então chamaram outras testemunhas, funcionários da maternidade que tinham visto coisas estranhas naquela noite, o gerente do restaurante que tinha espalhado mentiras sobre Lúcia a pedido de Rita, Dona Zilda, que contou sobre os homens que foram ameaçá-la. Cada depoimento era uma peça do quebra-cabeça. E quando todas as peças se juntavam, formavam a imagem clara de um crime planejado, executado e acobertado por anos. Finalmente, chamaram Lúcia para depor. Ela subiu no banco com as pernas bambas, prestou juramento, a mão tremendo sobre a Bíblia. Adra. Simone fez as perguntas com gentileza. Lúcia, pode nos contar sobre o dia do parto? E Lúcia contou sobre o medo de estar sozinha, sobre a dor, sobre o médico dizendo que o bebê não tinha sobrevivido, sobre os 4 anos vivendo com um buraco no peito que nada preenchia. E quando você segurou as trigêmeas naquela tarde na calçada, o que sentiu? Senti que elas eram minhas. A voz de Lúcia saiu firme pela primeira vez. Não sabia explicar como, mas senti, elas pararam de chorar no meu colo, se agarraram em mim como se me conhecessem, porque conheciam, a promotora disse, olhando para o júri. O vínculo entre mãe e filho não some só porque alguém decidiu que ele não devia existir. Então foi a vez do advogado de Rita interrogar. Ele se aproximou de Lúcia com aquele sorrisinho confiante. Mas, senhora Lúcia, a senhora trabalhava como garçonete, correto? Sim. Ganhava quanto por mês? Um salário mínimo. E morava onde? Numa pensão? Num quartinho de quantos metros? Lúcia apertou os lábios. Uns 10 metros quadrados. 10 metros. Ele repetiu, olhando para o júri. E a senhora acha que teria condições de criar 3 crianças naquele espaço, com aquele salário? Ia dar um jeito. Ia dar um jeito. O advogado riu desdenhoso. Enquanto isso, essas meninas cresceram numa casa confortável, com educação particular, plano de saúde, tudo que precisavam. A senhora não acha que talvez, só talvez, elas estejam melhor onde estão? Lúcia olhou para ele, depois olhou para o júri, depois olhou para Rita e disse a única coisa que importava. Elas não estão melhor. Estão longe da mãe e não tem dinheiro no mundo que compense isso. A sala inteira ficou em silêncio. O advogado tentou continuar, mas não tinha mais nada a dizer. Voltou para o lugar dele derrotado. Então, finalmente, chamaram Rita para depor. Ela subiu no banco com a cabeça erguida,
ainda tentando manter a dignidade, mas dava para ver que estava quebrada por dentro. O advogado dela fez perguntas suaves, tentando humanizá-la. Rita falou sobre o desespero de perder Laura, sobre o medo de ver o filho destruído, sobre o instinto de proteger a família. Eu só queria dar continuidade ao nome Montenegro, ela disse. Só queria que meu filho não perdesse tudo. Então foi a vez da promotora, Deirdre. Simone se aproximou devagar, como um predador cercando a presa. A senhora queria dar continuidade ao nome. Entendo, mas me diga uma coisa, dona Rita. Ela parou bem na frente dela. Quando a senhora viu Lúcia Helena pela primeira vez, o que pensou? Não entendi a pergunta. Sim, entendeu. Quando viu que era uma garçonete pobre, sozinha, sem família, o que passou pela cabeça da senhora? Rita ficou em silêncio. Vou facilitar. A senhora pensou que ela não ia fazer falta, não foi? Que ninguém ia acreditar nela se descobrisse que ela era descartável. Não foi assim. Foi exatamente assim. A promotora bateu na mesa. A senhora olhou para Lúcia e viu alguém que podia esmagar sem consequências. Porque ela era pobre, porque ela era ninguém, e a senhora era rica, poderosa, acima da lei. Eu dei uma vida melhor para as meninas. A senhora roubou a vida que elas deviam ter com a mãe verdadeira. Deirdre. Simone se virou para o júri. Rita Montenegro não agiu por amor. Agiu por arrogância, pela crença de que dinheiro pode comprar tudo, até pessoas. Rita abaixou a cabeça e pela primeira vez pareceu pequena. Pareceu derrotada. Os depoimentos terminaram, o júri se reuniu, Lúcia esperou do lado de fora com Álvaro, andando de um lado para o outro, roendo as unhas, incapaz de ficar parada. Vai dar certo, Álvaro repetia. Tem que dar. 2 horas depois, chamaram todos de volta. O júri tinha chegado a um veredicto. Rita Montenegro, culpada em todos os crimes, a sentença. 5 anos de prisão, perda de todos os direitos sobre as crianças, obrigação de indenizar Lúcia pelos danos morais. Quando o juiz bateu o martelo final, Lúcia desabou na cadeira e chorou. Tinha acabado, finalmente tinha acabado. A justiça tinha vencido. A notícia da condenação de Rita Montenegro se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Estava em todos os jornais, em todas as conversas de esquina, em todas as mesas de bar. Alguns apoiavam a decisão. Outros achavam cruel demais prender uma avó dedicada. A cidade estava dividida, mas Lúcia não se importava mais com o que a cidade pensava. Tinha coisas mais importantes para se preocupar, como explicar para 3 meninas de 4 anos que a vida inteira delas tinha sido uma mentira. O juiz tinha determinado guarda compartilhada. Lúcia ficaria com as trigêmeas durante a semana. Álvaro, nos finais de semana, era o melhor arranjo possível, considerando que as meninas já conheciam ele como pai e precisavam de estabilidade na transição. Mas nada preparou Lúcia para o desafio que era ser mãe de repente. De 3 crianças ao mesmo tempo, Álvaro tinha alugado um apartamento pequeno para ela no centro, de 2 quartos, mobiliado básico, pagou 3 meses adiantado e disse que era o mínimo que podia fazer. Lúcia aceitou porque não tinha escolha, mas prometeu a si mesma que ia pagar de volta quando conseguisse se reerguer. No primeiro dia que as meninas dormiram lá, foi um caos completo. Lívia chorou a noite inteira querendo a vovó. Lara fez xixi na cama e ficou com vergonha. Liz não quis comer nada que Lúcia preparou porque não era igual o da vovó. Lúcia passou a madrugada acordada, embalando uma, trocando lençol de outra, tentando convencer a terceira a pelo menos experimentar o macarrão. Quando o sol finalmente nasceu, ela estava exausta, olhou para as 3 dormindo finalmente no colchão do quarto. Tinha colocado todas juntas porque era o único jeito de acalmarem, e se perguntou se ia dar conta. 4 anos sem elas, 4 anos perdidos.
como recuperar esse tempo, como fazer elas entenderem. Álvaro ajudou como pôde, passava lá todo dia depois do trabalho, mesmo não sendo o dia dele, trazia comida, brinquedos, paciência, explicava para as meninas com jeito que Lúcia era importante, que precisavam dar uma chance para ela. Mas eu quero a vovó. Lívia chorava, agarrada no pai. Eu sei, amor, eu sei. Ele acariciava o cabelo dela. Mas a vovó fez uma coisa errada e precisa ficar longe por um tempo. Por quê? Como explicar sequestro para uma criança de 4 anos? Por quê? Porque ela machucou gente. E quando a gente machuca alguém, tem que pagar pelo que fez. Mas eu sinto falta dela. Eu sei, tá tudo bem sentir falta. Ele olhou para Lúcia, que estava na cozinha fingindo não ouvir. Mas a Lúcia também quer cuidar de vocês. Ela também ama vocês. Dá uma chance para ela, tá? As adaptações foram lentas, dolorosas. Lara era a mais dócil. Aceitava tudo com uma paciência que partia o coração. Liz era desconfiada. Testava os limites o tempo todo. Perguntava quando iam voltar para casa de verdade. E Lívia era a mais difícil. Fazia birra, gritava que queria a avó, se recusava a chamar Lúcia de qualquer coisa além de moça. Mas aos poucos, muito devagar, as coisas começaram a mudar. Foi numa noite que Lara acordou chorando com pesadelo. Lúcia correu para o quarto, acendeu a luz, pegou ela no colo. Calma, meu amor, foi só um sonho ruim. Tinha um monstro. Lara soluçou, agarrada no pescoço dela. Não tem monstro nenhum aqui. Eu não deixo. Promete? Prometo. Lúcia beijou a testa dela, embalando devagar. Mãe sempre protege. Lara olhou para ela com aqueles olhos enormes ainda molhados de lágrima. Você é minha mãe mesmo. O coração de Lúcia apertou. Sou de verdade verdadeira. Então por que a gente não morava com você antes? Porque aconteceu uma coisa ruim quando vocês nasceram e separaram a gente, mas agora a gente tá junto de novo e não vou deixar ninguém separar nunca mais. Lara pensou nisso, séria. Tá bom, então você pode ser minha mãe. E encostou a cabeça no peito de Lúcia. No mesmo lugar onde tinha encostado naquela tarde na calçada, 4 anos atrás. Lúcia chorou em silêncio, apertando ela com força, sentindo que tinha ganhado a primeira batalha. Liz foi a próxima. Não foi com choro ou conversa séria, foi com comida. Lúcia tinha feito bolo de chocolate, aquele simples, de caneca, que aprendeu com a mãe antes dela morrer, deixou na mesa para esfriar e foi dobrar roupa quando voltou. Liz estava sentada na cadeira com a boca toda suja de chocolate, comendo direto da forma. Liz, nem esperei cortar. A menina olhou para ela com cara de culpada. Desculpa, é que estava com cheiro bom demais. Lúcia ia dar bronca, mas viu o jeito que Liz olhava para o bolo, depois para ela, esperando o sermão, e simplesmente riu. Quer saber? Deixa eu pegar um garfo, a gente come junto direto da forma mesmo. Os olhos de Liz brilharam. Sério, sério. Sentaram as duas ali na cozinha, comendo bolo ainda quente, lambuzadas de chocolate, rindo de bobeira, e quando terminaram, Liz limpou a boca com as costas da mão e disse: Você faz bolo gostoso, melhor que o da vovó. Era pouco, mas era alguma coisa. Lívia foi a mais difícil, levou semanas. Mas o momento de virada veio num dia de chuva. Lúcia tinha ido buscar as 3 na escolinha. Álvaro tinha conseguido vaga para elas num lugar perto do apartamento. Lívia tinha brigado com uma coleguinha e voltou emburrada, se recusando a falar. Em casa, trancou-se no quarto. Lúcia deixou ela quieta por um tempo, cuidando das outras duas. Mas quando a chuva apertou e os trovões começaram, ouviu um grito lá de dentro. Correu para o quarto. Lívia estava encolhida na cama, tapando os ouvidos, chorando. Ei, o que foi? Eu tenho medo de trovão. Lúcia sentou na cama, puxou ela para o colo. Vem aqui, vem. Não, eu quero a vovó. Só a vovó sabe fazer o medo passar. Me ensina então. Como ela fazia, Lívia hesitou. Ela tampava meu ouvido e cantava baixinho. Que música!
Boi da Cara Preta, Lúcia sorriu. Aquela música boba que toda criança brasileira conhece. Então vem. Ela apertou Lívia contra o peito, tampando os ouvidinhos dela com as mãos. E começou a cantar baixinho. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de trovão. Lívia ficou tensa primeiro, mas aos poucos foi relaxando. O choro diminuiu, a respiração acalmou. Quando a música terminou, ela olhou para Lúcia. Você sabe cantar também? Sei, minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Sua mãe tá viva. Não, ela morreu faz tempo. Você sente falta. Todo dia. Lívia pensou nisso. A vovó disse que você não era nossa mãe de verdade, que nossa mãe tinha morrido. Lúcia respirou fundo, não ia mentir. Sua outra mãe, a Laura, realmente morreu. Mas eu sou mãe de vocês também. Eu que carreguei vocês na barriga, eu que botei vocês no mundo, e mesmo sem saber onde estavam, eu amei vocês todo dia desses 4 anos. Como? Porque mãe ama mesmo de longe, mesmo sem ver, mesmo sem saber se vai ver de novo. Lívia ficou quieta, processando, depois perguntou, você vai embora também? Nunca, eu prometo. A vovó prometeu e foi embora. Porque ela fez coisa errada. Eu não vou fazer. Lúcia segurou o rosto pequeno dela com as 2 mãos. Eu vou ficar sempre, nem que o mundo acabe. Eu vou estar aqui. Lívia olhou para ela por um tempo longo. Então, devagar, encostou a cabeça no ombro de Lúcia. Tá bom, você pode ser mãe também. Dalva apareceu num sábado de manhã, trazendo um bolo de fubá. Estava mais magra, mais curvada, mas o sorriso era genuíno. Vim ver como estão as coisas. Lúcia a recebeu, preparou café. As meninas estavam com Álvaro, então puderam conversar tranquilas. Como você tá? Dalva perguntou. Sobrevivendo, aprendo um pouco mais todo dia. Lúcia deu um gole no café. E a senhora, como tá lidando com tudo? Trabalho comunitário é puxado, mas tô bem. Durmo melhor agora. Ela sorriu triste. Carreguei esse peso por tanto tempo. Agora que soltei, parece que consigo respirar de novo. Eu devia te odiar. Eu sei, mas não odeio. Lúcia olhou para ela. Você fez coisa errada, mas se arrependeu. Veio me ajudar quando podia ter ficado quieta. Isso conta. Dalva limpou uma lágrima. Obrigada por isso. Ficaram conversando sobre as meninas, sobre a adaptação, sobre os planos para o futuro. Quando Dalva foi embora, Lúcia percebeu que tinha ganhado mais do que justiça nessa história. Tinha ganhado uma aliada, uma quase avó para as meninas. Família se constrói de jeitos estranhos às vezes. Rita continuava presa. Álvaro visitava de vez em quando, mais por obrigação do que por vontade. Ela nunca pedia desculpas, nunca demonstrava arrependimento de verdade, mas perguntava das meninas, todo encontro. Sempre perguntava. Quando Álvaro contou isso para Lúcia, ela pensou muito e então tomou uma decisão. Quando elas estiverem prontas, podem visitá-la. Álvaro ficou surpreso. Tem certeza? Não tenho, mas não quero que cresçam com esse ódio. Ela é a avó delas. Biologicamente ou não, fez coisa horrível. Mas não vou impedir o contato se as meninas quiserem. Você é melhor pessoa do que eu. Não sou. Só tô tentando fazer diferente. Tentando construir ao invés de destruir. E era isso mesmo. Reconstruir sobre ruínas. Cada dia, um tijolinho novo nessa casa chamada família. 3 anos depois, o sol do centro tinha mudado completamente. Não era mais aquele lugar onde Lúcia tinha sido humilhada, onde tinha servido mesas invisível, onde tinha perdido tudo. Agora era diferente. Álvaro tinha reformado tudo depois que Rita foi presa, pintou as paredes de um tom mais claro, trocou as mesas, mudou o cardápio e, mais importante, mudou a filosofia do lugar. Contratou gente que precisava de segunda chance, ex-presidiários, mães solteiras, pessoas que a sociedade costumava descartar. E colocou Lúcia como gerente. No começo, ela achou que não ia dar conta. Gerente. Ela, que mal tinha terminado o ensino médio.
Mas Álvaro insistiu. E com o tempo, Lúcia descobriu que era boa nisso. Boa em cuidar de gente. Boa em organizar. Boa em transformar caos em ordem. O restaurante prosperou, os clientes voltaram, curiosos com as mudanças, e ficaram por causa da comida honesta, do atendimento caloroso, da sensação de que ali todo mundo importava. Eram 7 da manhã, num sábado de outubro. Lúcia estava na cozinha do apartamento. Maior agora, 3 quartos, conquistado com o próprio salário, preparando café da manhã, tapioca com queijo, suco de laranja, frutas picadas. "Mãe, Ali está usando minha blusa de novo", Lívia gritou do quarto. "Empresta para ela, vocês são irmãs, mas é minha. Lívia Montenegro Santos, empresta logo essa blusa." Silêncio. Depois um resmungo. Lúcia sorriu. As 3 tinham adotado o sobrenome dela também depois que o juiz autorizou. Agora eram Lara, Liz e Lívia Montenegro Santos. Metade dele, metade dela, como devia ser, Lara apareceu na cozinha já arrumada, de vestido azul, cabelo preso. "Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Dormiu bem?" "Dormi." Ela sentou à mesa, pegou uma fatia de melão. "Hoje é o dia, né?" "É. Você tá nervosa?" Lúcia parou de mexer a tapioca e olhou para a filha. Com 7 anos, Lara era a mais observadora das 3. Percebia coisas que as irmãs não percebiam. "Um pouco, mas é nervoso bom." "Eu também tô." Lara sorriu. "Mas também é nervoso bom." Hoje era a inauguração oficial da ONG. Depois que tudo se resolveu, depois que a poeira baixou, Lúcia e Álvaro tinham conversado sobre o que fazer com a atenção que o caso tinha gerado. Jornalistas queriam entrevistas, gente oferecia dinheiro para contar a história em programas de TV, mas eles decidiram fazer algo melhor. Usar aquela atenção para ajudar outras mães, outras mulheres que tinham perdido filhos em circunstâncias suspeitas, outras vítimas de maternidades que escondiam segredos. A ONG se chamava Laços Roubados e tinha 3 objetivos: ajudar mães a investigarem casos suspeitos, pressionar por leis mais rígidas contra tráfico de bebês e dar apoio psicológico para quem tinha passado por traumas parecidos. Dalva tinha se oferecido para ajudar, Álvaro tinha doado o dinheiro inicial e Lúcia tinha colocado a alma no projeto, porque sabia que lá fora, em algum lugar, tinha outras Lúcias, outras mulheres vivendo com um buraco no peito, achando que tinham perdido tudo, sem saber que alguém tinha roubado delas o mais precioso. A inauguração seria no solar do centro, que tinha fechado hoje especialmente para o evento. Quando Lúcia chegou lá com as meninas, já tinha gente chegando, jornalistas, autoridades, mães que tinham procurado a ONG, curiosos. E Álvaro na porta, de camisa social branca e calça jeans, segurando um buquê de flores simples. "Para a gerente mais competente que já tive", ele disse. Entregando as flores, Lúcia riu, pegando o buquê. "Sou a única gerente que você tem." "Exatamente." Ele sorriu e beijou a testa dela com carinho. As meninas correram para abraçar o pai, todas falando ao mesmo tempo. Ele as pegou nos braços, uma em cada lado, fazendo malabarismo para segurar a terceira. "Ei, ei, calma, vocês vão me derrubar." Quem via de fora achava que sempre tinham sido assim. Uma família, simples, normal, feliz. Ninguém imaginava o caminho de dor que tinham percorrido para chegar ali. O evento começou às 10. A sala estava lotada. Lúcia subiu no pequeno palco improvisado, o coração batendo rápido. Nunca tinha sido boa com discursos, mas tinha que fazer isso. "Boa tarde a todos. Obrigada por virem." A voz dela saiu trêmula no começo, mas foi ficando mais firme. "Meu nome é Lúcia Helena Santos e há 4 anos roubaram minhas 3 filhas de mim." O silêncio na sala era absoluto. "Me disseram que meu bebê tinha morrido. Vivi 4 anos acreditando nisso. 4 anos com um pedaço de mim arrancado.
4 anos achando que nunca ia ser mãe, que nunca ia ter aquela chance de volta, ela olhou para as trigêmeas sentadas na primeira fila, ao lado de Álvaro. Mas descobri a verdade. Lutei, quase desisti umas 100 vezes, mas não desisti, e hoje tenho minhas filhas comigo. Pausa, respiração funda. Mas sei que lá fora tem outras mães, outras mulheres que perderam filhos em circunstâncias estranhas, que sentem no coração que tem alguma coisa errada, mas ninguém acredita, que são chamadas de loucas, obcecadas, perturbadas. Sua voz ficou mais forte. E é para essas mulheres que a ONG Laços Roubados existe, para dizer: nós acreditamos em vocês, vamos investigar, vamos lutar, vamos buscar a verdade. Os aplausos começaram, tímidos primeiro, depois mais fortes, até que a sala inteira estava de pé. Aplaudindo, Lúcia olhou para Álvaro, que tinha lágrimas nos olhos. Olhou para Dalva, no fundo da sala, sorrindo orgulhosa. Olhou para as filhas, batendo palminhas animadas, e sentiu que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada momento de desespero, cada vez que quis desistir. Tinha valido a pena. Depois do evento, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, Lúcia ficou arrumando as cadeiras com a ajuda de Álvaro. As meninas brincavam no canto, fazendo fila de formigas com cadeiras vazias. Você foi incrível hoje, ele disse. Obrigada, estava morrendo de medo. Não pareceu. Trabalharam em silêncio por um tempo, então Álvaro parou, olhando para ela. Lúcia, eu queria te perguntar uma coisa. Fala. Ele hesitou, passou a mão no cabelo, nervoso. A gente tem sido parceiros nesses últimos anos, na ONG, com as meninas, no restaurante, e eu sinto que somos mais que isso. O coração de Lúcia acelerou. Álvaro, deixa eu terminar. Ele pegou na mão dela. Eu sei que nossa história começou do jeito mais estranho possível. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar pela minha mãe, pelo que aconteceu, mas eu me apaixonei por você, Lúcia, pela sua força, pela sua bondade, pelo jeito que você nunca desistiu mesmo quando todo mundo dizia para desistir. Lúcia sentiu as lágrimas começarem a cair. Eu não posso apagar o passado, ele continuou. Não posso devolver os 4 anos que roubaram de você. Mas posso te prometer o futuro, posso te prometer que vou estar do seu lado, que vou lutar por você, por nós, por essa família estranha e perfeita que a gente construiu. Ele tirou uma caixinha do bolso, pequena, simples. Então, você aceita se casar comigo? As meninas tinham parado de brincar e estavam olhando, atentas. Lúcia olhou para ele. Para o homem que tinha sido seu patrão, que podia ter ficado do lado da mãe, mas escolheu a verdade, que tinha lutado ao lado dela quando ninguém mais lutava, e disse: sim, as trigêmeas explodiram em gritos de alegria, correndo para abraçar os dois. Virou aquela confusão gostosa de risadas e choros felizes. A reforma da parede principal do restaurante ficou pronta 2 semanas depois. No lugar da foto antiga de Laura, que Álvaro tinha guardado com carinho numa caixa, respeitando a memória, agora tinha uma foto nova. Lúcia, Álvaro e as 3 meninas, todos abraçados na calçada, na frente da mesma porta de vidro onde tudo tinha começado. Embaixo, uma plaquinha discreta. Família Montenegro Santos, construída com amor, verdade e muita luta. A carta chegou numa segunda-feira chuvosa, 3 meses depois do casamento simples no civil. Lúcia quase não viu o envelope fino no meio das contas. E quase jogou fora achando que era propaganda, mas algo fez ela abrir. Era escrito à mão, letra trêmula. Meu nome é Teresa, perdi minha filha na maternidade Santa Beatriz em 2019. Disseram que ela morreu, mas eu nunca acreditei. Vi sua história no jornal. Você pode me ajudar a procurar minha filha? Tinha um telefone no final. Lúcia ficou olhando para aquela carta por um tempo longo.
Pensou em tudo que tinha passado, em como tinha sido difícil, em quanto tinha doído. Pensou se estava pronta para ajudar alguém a passar pelo mesmo caminho. Então olhou para a foto na parede, para as filhas brincando no restaurante, para o marido sorrindo para ela do balcão. E soube a resposta, pegou o celular e digitou o número. Uma jornada tinha terminado, mas outra estava apenas começando, porque a justiça pode demorar.